Olá pessoal, boa noite. Começar uma live com o Sensei Shinzo Machida. Vou chamar ele aqui pra gente dar início aqui na live. Vou chamar o Sensei aqui pra gente começar. Um dia emocionante aqui pro povo mineiro, no Atlético Mineiro acabou de ser campeão brasileiro. Então, emoções fortes. Fala comigo, mestre. E aí, Flash, tudo bom? Tudo bom. Hoje emoções fortes, viu? O negócio não tá fácil aqui, não. Tô sabendo do jogo aí, né? Campeão. Tá com a camisa aí, celebrando. Só uma pessoa muito importante que eu gosto muito para fazer eu não estar na rua agora vibrando ali, que é você, né? Uma satisfação muito grande estar aí conversando com você novamente. Tá bom, obrigado, Flash. Já a terceira entrevista que eu faço com você, né? Você já é um sócio aqui do canal MMA Debate, é uma satisfação falar com você. Você que representa o que a gente pensa aí de samurai, né? Com a sua educação, com a sua postura, uma pessoa totalmente com uma vida totalmente voltada às artes marciais, uma postura, né? Uma ética dentro e fora do mundo marcial. Então é sempre bom estar falando com você. Obrigado. Valeu, Flash. Obrigadão aí. Tamo junto. Mestre, fala um pouco pra gente como é que é esse momento de vocês nos Estados Unidos, se tem uma academia só, vocês já estão com franquias, enfim. Não, a gente está com uma academia nossa, né, e a gente tem associações que são pessoas que ensinam a nossa metodologia de ensino, que a gente veio do Karatê Shotokan, mas depois do nosso envolvimento com o Mixed Martial Arts, que é o MMA, né, a gente, na verdade, adaptou o nosso Karatê para ficar uma coisa mais de defesa pessoal e de luta, que, na verdade, nada mais é do que o Karatê que já existiu antigamente, né, que é o Karatê de Okinawa, o Karatê quando surgiu com o objetivo exatamente de defesa pessoal e que, com o tempo, foi se tornando arte, mas depois se tornando mais o esporte. E aí que acontece que tiraram várias técnicas que são de defesa pessoal e que hoje a gente resgata na nossa metodologia. Então, existem 10 associados aí ao redor do mundo, que tem um na Austrália, outro no Japão, e a gente está difundindo aí cada vez mais com nossos cursos de instrutor e também aceitando novas associações para poder espalhar a nossa metodologia. Mestre, e para pessoas que já são graduadas, né, por exemplo, uma pessoa que já é instrutor de karatê, faixa preta, vocês fazem um programa diferenciado para eles terem o certificado de vocês? Existe alguma metodologia, assim, algum tipo de programa que ele tem que passar para ele poder abrir, por exemplo, uma associação? Precisa do aval de vocês, né, do respaldo técnico. Como é que funciona isso? O programa de formação nosso de instrutor é justamente para esse público, que é formado de um karatê tradicional, tem que ser um karatê japonês, que tem uma base japonesa. Pode ser o karatê Kyokushin, Goju-Ryu, próprio Shotokan. E aí a pessoa faz um curso de instrutor com a gente, que até agora, no momento, está tendo só fisicamente, né? A gente fez agora, recentemente, em novembro. A gente dá a credencial para ele, para esse professor, certifica ele com a nossa metodologia, e aí ele leva o nosso karatê, a nossa metodologia para a cidade dele, onde ele vai ensinar de acordo com os nossos princípios e a técnica e a filosofia nossa. Então é assim que funciona. E no momento ali eu vejo os vídeos, né, você dando aula para crianças e pessoas mais velhas também, dá para ver que, graças a Deus, a academia está num ótimo momento. Quanto que você está com uma quantidade de quantos de alunos, e você e o Lyoto, vocês não dão aulas simultâneas não, né? São horários diferentes, né? Na verdade, o Lyoto, ele se mudou, né? Ele está morando na Flórida, tem um ano que ele fez essa decisão, se mudou para lá, então ele sempre vem aqui na academia, dar um reforço e tudo, me ajudar. Agora, por exemplo, 3 semanas atrás, ele estava aqui fazendo um seminário junto comigo, fazendo também esse curso de instrutor, mas basicamente agora eu estou tomando mais conta aqui da academia sozinho. E o Lyoto sempre vem, dá uma força, vê como é que está o movimento, fala com os outros professores também. E é isso aí, a gente tem aula para criança desde 4 anos de idade até o pessoal de 70 anos de idade, 75, né? Tem aluno até de 75 anos de idade. Então,
A gente tem outros professores, que é o Weber e o Bruno, que também são lutadores de MMA, né? Um está no Bellator e o outro está no UFC. Então a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com uma equipe forte e difundindo nosso karatê aqui em Los Angeles. Mestre, quando chega uma curiosidade pessoal que eu tenho, chega algum sensei ou algum aluno mesmo, já de um nível alto, não precisa nem de ser um sensei, né, um mestre, e ele é do estilo Shotokan, mas não fazia o Machida Karatê. Quando ele pega, assiste uma aula de vocês, enfim, um seminário, ele sai geralmente maravilhado, né? Quando ele conversa com vocês depois, o que ele fala que ele sentiu de diferente? Qual que é o feedback que você recebe? Assim, às vezes sai maravilhado, mas às vezes sai frustrado também. Porque o que acontece? O karatê tradicional, ele dá muita ênfase na alta perfeição. Então você tem que estar com o movimento bem correto, com a mão que puxa na cintura, né? Então a gente fez uma das adaptações que a gente continua sendo o karatê Shotokan, mas que na verdade a gente se adaptou. Por exemplo, a nossa mão ela não puxa na cintura, nossa mão ela puxa aqui, ó. Em qualquer fundamento que você vai fazer, ela puxa aqui. Entendeu? Então a nossa guarda, a nossa base é mais alta, ela não é uma base muito baixa, igual como você faz o kata. Né? Então, assim, são modificações que a gente faz, utiliza. Por exemplo, a gente trabalha muito a joelhada, como se fosse um golpe reto também. Trabalha o golpe cruzado, que em japonês chama kakizuki, trabalha o urazuki. Então, para essas pessoas, às vezes, que não estão acostumadas, ou seja, estão acostumadas apenas com o karatê tradicional, onde não se dá ênfase num golpe, numa quantidade de golpe completa, ela acaba, às vezes, se frustrando um pouquinho, entendeu? Porque não consegue fazer de imediato. Mas que, com o passar do tempo, se ela passa por aquele desconforto inicial, ela começa a adaptar e depois começa a gostar. E depois que ela começa a gostar, ela não se sente mais encaixada no karatê tradicional, porque ela vê mais a realidade, entendeu? Então a gente trabalha muito a questão da luta, do tempo, da distância que tem no karatê, mas mais o contato. Então toda a aula nossa, ela é baseada em defesa pessoal, ela é baseada no grappling também um pouquinho, e depois tem a parte do fundamento, que é o treinamento sozinho que você faz, e sempre tem 20 minutos de prática. Então esses 20 minutos de prática você faz com a luva de boxe, às vezes luva de MMA, que você vai bater no aparador, vai bater no saco, às vezes vai colocar, um outro colega coloca a própria luva para você bater, ter uma noção de distância, tempo. Então, assim, é bem dinâmico e funcional, entendeu? Então, o que você vê na parte do fundamento já vai para a aplicação. Eu acho muito bacana também que eu vejo que você é uma pessoa muito assídua nas mídias sociais, no seu Instagram, e justamente para difundir a sua academia, o seu método de ensino, é uma coisa bem legal. Você usa muito não para coisas pessoais, mas exatamente para mostrar como é que está sendo um seminário, enfim. E um dia desse eu estava até vendo, antes da gente marcar essa nova entrevista, eu estava assistindo um seminário, apesar de eu não ser um karateca, enfim, mas bem interessante. Você estava filmando e o Lyoto estava executando, ele que estava ministrando o seminário e você filmou, que era sobre deslocamento curto, deslocamento longo, e aí um outro que você estava fazendo sobre socos retos, enfim. É bem legal, que é uma coisa bem minuciosa e uma coisa que você deixa fixo aí para quem quiser ver de outras academias. A pessoa não precisa de estar lá com você, né? Então, assim, é o bom que a rede social sua, você consegue fomentar e passar esse karatê para muita gente, né? Assim, na verdade, é para divulgar o nosso trabalho, né? Que eu acredito que vai acrescentar também não só nas pessoas que treinam no Karatê Matida, mas como nossa base é do Karatê Shotokan, funciona também bastante, entendeu? Para as pessoas que treinam o Karatê tradicional, o Karatê Shotokan, e as técnicas são mesmas. Por exemplo, um chute frontal, que a gente chama de Maigiri, o nosso chute frontal é igual, entendeu? É só a maneira que a gente pratica, que a gente coloca em prática o nosso treinamento, que vai fazer com que você consiga atingir um objetivo de defesa pessoal e de luta muito mais rápido do que você ficar treinando ali apenas o fundamento, né? Então, assim, eu coloco disponível realmente para aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho, que se identificam com o nosso karatê, com a nossa metodologia, que pode assistir tudo. E se quiserem entrar mais em detalhe, tem o nosso Virtual Dojo, que é matidavirtualdojo.com, né? Atualmente está só em inglês ainda, mas você pode acessar.
E quem quiser se inscrever, paga uma quantidade ali e tem os vídeos aí de graça também, entendeu? Pode ter acesso às nossas aulas ali, que está eu e outro ensinando direto. São vídeo, aulas gravadas, mas que as pessoas podem aprender bastante, aprenderem bastante. Eu recomendo bastante e é bem legal que você usa suas redes sociais de uma maneira bem educacional, é bem bacana ver os seus vídeos. Uhum. Mestre, inclusive teve um vídeo seu, tá você e o Lioto falando sobre o encontro que vocês tiveram com o Steven Seagal. Steven Seagal, é. Né? Vocês mostraram aquele vídeo e tal, vocês mostraram até um vídeo que foi gravado por uma outra pessoa, era um vídeo que acho que ninguém tinha visto, tem lá no seu canal. E a impressão que você tem, olhando, é lógico, Steven Seagal, um grande sensei também, graduado em várias artes marciais, não só no Aikido, mas aquelas coisas que ele passou ali, as técnicas, você acha que ela foi mais seriam mais voltadas para defesa pessoal, por exemplo, rua, uma situação assim de rua, ou que para o MMA você acha que não cabe muito, ou eu estou falando besteira? Você acha que o que ele passou serve para as duas coisas? Ele mencionou ali alguns movimentos, né, de bater com a mão aberta, entendeu? Isso aí meu pai sempre falou para a gente também, mas o que eu acredito é assim, que dependendo da circunstância você pode usar, mas às vezes o que acontece é que você não tem tempo de preparação. Então, por exemplo, se o cara às vezes está numa posição de grade, que você coloca a mão aqui, ó, e bate assim, né, que é o chutou, que a gente chama, às vezes você tem uma oportunidade de fazer isso, mas às vezes numa distância, quando você vai preparar a mão para bater, o cara já entrou ou ele já saiu. Então, mas alguns golpes funcionam. E estava ensinando também o Maiguiri ali, né, que ele comentou um pouquinho do Maiguiri, do chute. Então, assim, ele é um cara que realmente ele é um artista marcial, só que ele foi muito para a tendência do filme. Isso fez com que ele tivesse uma divulgação muito maior na carreira dele. Mas, com certeza, ele tem muita informação. Só que é um cara que é do Aikido, onde visa muito mais a defesa pessoal do que propriamente a luta em si, né? Tinha alguns movimentos dele, por exemplo, na hora que a pessoa ia no single leg, ele era para bater assim no olho, né? Então umas coisas assim que no MMA seria não, essa parte do MMA realmente não funciona muito, porque assim, se o cara for agarrar, geralmente o cara já coloca proteção no olho, já não vira de frente assim, ele já vai pro lado. Então você corre um risco muito grande de você bater e o cara te levar pro chão, entendeu? E aí você não adiantou muito aquilo. Então, assim, tem circunstâncias ali que às vezes o cara vai pegar uma pancada aqui assim, mas ele ainda vai continuar o movimento, então ele acaba te levando pro chão. E assim, eu posso falar isso porque eu já participei de várias lutas de MMA, né? Já treinei o Lioto também, treino o Weber, o Bruno, então a gente vê que só quem realmente pratica e faz o MMA que realmente tem uma noção realmente do que é, entendeu? Que às vezes a pessoa fala, faz isso, mete a mão aqui, mete a mão assim, mas às vezes, na verdade, durante o movimento, você não tem muita essa oportunidade de fazer isso. E ele, uma curiosidade, ele é muito forte, né? Porque às vezes que ele dava tem uns golpes assim de demonstração, assim, ele deve ser uma pessoa que tem muita força, né? Qualquer movimento ali. O cara é grande, né? O cara tem 2 metros de altura e forte pra caramba, entendeu? E conhece a arte, então, assim, sabe os pontos onde bater e tudo. Então, realmente é um cara que é um artista marcial, né? Ele não tá ali só por estar, entendeu? Só que, assim, a fama dele do cinema, às vezes muita gente pensa que esse é só um artista. Não, ele não é um artista, mas ele conhece da arte marcial. Com certeza. Eu aviso ao pessoal que a gente está fazendo uma live bem mais reduzida hoje, que o Sensei Shinzo, daqui a pouco ele vai dar uma aula também, então a gente vai fazer uma live mais curta, e ele tem 2 entrevistas que ele fez no canal MMA Debate, que está lá no YouTube, MMA Debate, onde ele fala toda a história dele no Karatê, as vitórias, os títulos, enfim, toda a metodologia dele, do irmão também, do pai. Então, hoje a gente vai fazer a gente está fazendo uma live focada mais no atual momento do Sensei nos Estados Unidos, metodologia, enfim, só para o pessoal saber, né? Então a gente vai evitar de fazer algumas perguntas para a gente poder andar mais depressa aqui com a live. Uhum. Mestre, e o seu pai? Tem conversado com ele direto? Ele vai às vezes nos Estados Unidos ou é só chamada de vídeo mesmo no Zap, no Instagram? Não, eu tenho falado com ele, sempre a gente fala por vídeo, mas nunca mais ele veio, porque assim, as fronteiras estavam fechadas aqui nos Estados Unidos, né? Parece que esse mês agora passado, de novembro, que abriram.
que as pessoas podem me visitar. Mas eu fui no Brasil ano passado, em 2020, né? Acho que no final de 2019, não, 2020, foi 2020, fui no Brasil, não no final, mas no final, foi isso mesmo. Em novembro, fui 2 vezes lá, em novembro, depois eu fui início do ano. Então sempre a gente está falando com ele, sempre a gente se comunica, sempre ele dá dicas de treinamento também, sempre ele fala o que é importante treinar, não só comigo, mas como o Lioto também está longe, né? Então sempre ele reúne com a gente, fala, sempre ele convida. A gente convidou ele para vir dar um seminário, mas infelizmente dessa vez não deu, mas acho que agora em abril, maio, por aí a gente vai encontrar de novo com ele. E acho que ele até entrou no Instagram um dia desse, eu acho que estava até. Eu até recebi a propaganda dele, mandei uma mensagem em box para ele. Não sei se é ele mesmo que tá administrando, mas. Ele sempre entra, mas tem uma equipe que toma conta junto com ele. Bacana. Mestre, vocês, queiram ou não, né, não tem como a gente tirar isso de vocês, quando a gente pensa na família Machida, vocês fizeram um resgate aí do Karatê. Então, quantas pessoas no mundo, depois de ver as suas lutas, as lutas do seu irmão, no outro dia chegou pro pai, falou, pai, me leva numa academia, eu quero treinar isso, quero treinar Karatê, por causa de vocês, né? E queiram ou não, vocês foram para os Estados Unidos, onde o wrestling e o jiu-jitsu estão cada vez mais crescendo. Como que foi o desafio, né, de vocês, queiram ou não, vocês têm um nome gigantesco, né? O nome Machida, por si só, já denota qualidade, né? Mas mesmo assim é um desafio vocês levarem o Karatê, que para muita gente já não estava no topo, né? Como o wrestling, como o jiu-jitsu, e vocês estão conseguindo fazer esse resgate. Como é que está sendo a aceitação aí por parte da galera? E como é que foi esse desafio de tentar levar o nome do Karatê para o mundo inteiro, como vocês estão fazendo? É assim, porque isso sempre existiu, né? Desde quando o jiu-jitsu começou a se destacar muito como arte marcial, principalmente a família Gracie divulgou bastante e colocou como se fosse a única arte marcial que seria eficiente, né? E na verdade a gente, com base na luta em pé, já sempre soube que não era, entendeu? Não é a mais eficiente, ela é muito eficiente, mas não é mais. E a gente, desde a época que eu já tinha 16, 17 anos, a gente começou a treinar junto e começou a treinar o jiu-jitsu também para ver como é que ganhava do pessoal do jiu-jitsu, né? Então, depois o Lyoto se tornou campeão do UFC. Então, esse desafio, ele não veio agora quando a gente veio para os Estados Unidos. Ele já começou desde quando a gente teve que enfrentar, né, as pessoas do wrestling, as pessoas do jiu-jitsu, né, dentro da luta do MMA. Então é isso aí que deu para a gente a confiança no nosso trabalho, que a gente acredita que a nossa técnica é muito eficiente, desde que ela seja treinada de uma maneira correta. Então, assim, para a gente vir para cá e fazer uma escola do Machida Karatê, difundir mais o Karatê ainda, foi apenas uma extensão do que a gente já tinha feito há anos atrás, quando o Lyoto foi se destacando dentro do UFC e se tornou campeão do UFC. E eu próprio mesmo tive vários desafios no cage, né, na luta, para realmente provar mesmo para mim mesmo que o que a gente traçava como técnica eficiente funciona. Então, assim, eu fiz 8 lutas de MMA, né, ganhei 5 lutas, as 3 lutas, uma foi por decisão dividida, as outras 2 realmente eu perdi, uma no início da carreira por um cara do jiu-jitsu e o outro também por um outro cara do jiu-jitsu, mas que no decorrer das minhas 5 vitórias eu bati em 3 caras do jiu-jitsu. Então, assim, um do Muay Thai e o outro cara. Então, assim, isso foi uma troca de experiência, né? Não que... Porque perder e ganhar, isso está no nosso caminho, na nossa trajetória. Mas a confiança que você ganha tendo essas experiências é uma coisa que ninguém pode tirar de você e que vai somar muito na sua carreira ao longo da sua vida. Então, é nesse embasamento que a gente tem da nossa confiança técnica, né, da nossa confiança do que a gente passou como experiência e viveu todos esses anos aprendendo arte marcial com meu pai, treinando outras artes marciais, como jiu-jitsu, wrestling, fez com que a gente tivesse mais confiança. Então, se hoje vier alguma pessoa aqui me desafiar, eu estou tranquilo, entendeu? Porque eu sei o potencial da nossa arte marcial. E o resto é continuar fazendo o trabalho, né? Um trabalho de dia a dia, fazendo a divulgação, treinando, dando aula, transformando a vida das pessoas que fazem o nosso karatê, fazendo não só melhorar a parte técnica,
mas através do instrumento técnico, você melhorar a saúde física da pessoa, a saúde mental da pessoa, melhorando a motivação dela, melhorando o estado de espírito dela. E isso eu acho que é um trabalho em conjunto que o nosso karatê realmente ele dá para a pessoa. Mestre, você já deve ter escutado isso várias vezes, apesar de você e o Lyoto terem bebido ali da mesma água, né? Que é os ensinamentos do seu pai, o grande mestre. E, lógico, a mesma técnica que ele tem, que você tem o mesmo conhecimento, enfim, vocês trocam informações ao longo da vida, enfim, são irmãos, né, de sangue e irmãos também dentro da arte marcial, mas sempre o pessoal fala, o Shinzo, não falando da parte técnica, mas o Shinzo é um pouco mais agressivo e o Lyoto ainda é menos agressivo. Como que você enxerga isso? Você partilha dessa visão do pessoal? Ou explica pra gente como que você define, não a parte técnica, que vocês têm a mesma técnica, né? Mas essa parte de agressividade. Qual que é a diferença, né, de postura no octagon entre você e o Lyoto? Você acha que essa afirmação é verdadeira, que você é mais agressivo? É verdade, assim, com relação à parte técnica porque assim, eu acredito que assim, isso é igual uma família, por exemplo, os pais têm filhos, cada filho nasce com uma personalidade diferente, não é porque teve a mesma criação que vão ter a mesma, que às vezes mantém os mesmos princípios, mas cada um age de uma maneira diferente, porque cada um nasce com a sua personalidade. Isso você vê no ser humano, você vê nos animais, cachorro, por exemplo. Tem um cachorro ali na mesma ninhada. Cada cachorro, ele nasce com uma personalidade diferente. Então, isso eu acredito também. Então, a minha personalidade, ela é um pouco mais de tomar risco, de atacar mais, entendeu? E de outro, ele é uma personalidade mais de defesa contra ataque. Mas não que isso não possa mudar, entendeu? Isso depende muito da mentalidade e da capacidade que cada um tem. Se o Lyoto disser, agora eu vou trabalhar mais o meu ataque. Então, ele vai ter que primeiro trabalhar o mindset dele, a mente dele, para virar uma pessoa que ataque mais, né, mais agressivo. E eu também, por outro lado, eu vou ter mais calma, ficar mais ali no contra-ataque. Isso é uma coisa trabalhada. Mas eu acredito que muito isso vem da personalidade, então, porque a minha personalidade ela é mais para frente. Isso não é com relação ao Vale Tudo, não é ao MMA. É com relação à minha característica dentro do Karatê mesmo. Dentro do Karatê, o Lyoto sempre foi mais contra-ataque. Eu não, eu sempre fui mais ataque. Por eu ser menor, então, assim, ser mais rápido, eu tomei mais vantagem disso. E o Lyoto, ao contrário, porque o Lyoto, ele é maior, então, assim, ele ficou na questão mais do contra-ataque, entendeu? E até o Lyoto, uma vez, deu uma entrevista. Ele, não, porque eu sempre lutei com o Shinzo. Então, o Shinzo sempre, ele é mais ataque. Então, se ele viesse atacar junto comigo, eu era mais rápido que ele. Então, ele moldou o sistema dele para defender os meus golpes e contra-atacar. Então, isso fez com que ele ficasse um exímio contra-golpeador. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que tornou cada um, mas assim, tem muito a ver com a personalidade, tem muito a ver com o crescimento dentro do karatê, né? Como cada um foi se ajustando, entendeu? Então, assim, isso fez com que cada um tomasse uma característica diferente. Mestre, agora, é até bom você ter falado isso, eu pensei uma pergunta aqui. Você várias vezes ele teve no corner dele, todas as lutas dele, a gente pode dizer que você teve lá, né? Não me lembro de você. Todas as lutas. E aí você vendo a luta e pensando na sua cabeça, nossa, ele podia ter dado um direto aqui agora. Então você tá lá vendo com o seu olhar, assim, falando, nossa, por que... E aí na hora que ele senta lá no banquinho do intervalo, você vai dar as instruções para ele e fala, pô, Lyoto, por que você não foi? Assim, você tenta dar instrução pensando na cabeça dele, que você sabe que ele é mais contra-ataque, ou você tenta colocar a sua? Como é que você lida com isso? É muito boa a sua pergunta, porque assim, é exatamente isso. Como eu sei a característica do Lyoto, né, eu tento colocar as técnicas que favoreçam o desempenho dele melhor. Então, como eu sei que ele é um cara mais contra-golpeador, né, eu vou preparar ele, tipo assim, durante a luta ali no corner, eu digo, Lyoto, o cara tá batendo e ele tá voltando. Nessa hora que ele tá voltando, tu tem a chance de entrar o golpe, cara. Vamos lá, vamos trabalhar nisso, porque ele tá batendo e deixando o braço cair. Então eu busco exatamente essa parte
de contragolpe do Lyoto, para ele poder ter um aproveitamento melhor naquilo. Mas claro que se houver uma abertura de ataque, eu vou falar para ele, Lyoto, o cara está deixando a barriga aberta, vamos dar um chute ali embaixo, entendeu? Vamos dar um golpe ali no rosto, tá descoberto do lado de fora aqui do rosto, vamos conectar esse golpe. Claro, mas é muito importante você saber qual é a capacidade, a limitação e a vontade que o lutador tem. Então, assim, se eu não preparei ele antes para ele poder fazer os golpes de ataque, né? Então, dificilmente eu vou fazer com que ele faça esses golpes durante a luta. Então, é mais uma questão de preparação. Por exemplo, uma luta muito legal que a gente teve foi contra o Chael Sonnen pelo Bellator. Ele lutou contra o Chael Sonnen, né? A gente estudou a luta dele e eu vi que o Chael Sonnen, ele não quer nem saber. Com quem for que ele vai lutar, ele aproxima e agarra. Ele vai direto para as pernas, entendeu? Ele não conta conversa. E eu falei, Lyoto, ele fez isso com o Anderson Silva, ele fez isso com todo mundo. Todo mundo, ele vai aqui na frente e pum. Digo, bora armar uma para ele. Quando ele vier, tu pula e salta no joelho. Porque ele vai baixar e teu joelho vai subir. A gente treinou isso várias e várias vezes. E foi dito certo. Começou a luta, o Chael Sonnen aproximou e já, vum, aí o teu ajoelhado, ele caiu. Aí foi o primeiro ajoelhado. No segundo round ele veio a mesma coisa. Aí o Lyoto deu outra ajoelhada. E aí fez o Lyoto levar vantagem na luta e o Lyoto finalizou com um ground pound ali, mas depois da ajoelhada. Então, assim, eu acho que aproveitar o momento, entendeu? Ali, mas obedecer a característica, eu acho que é muito importante. Isso é legal, porque muita gente, às vezes até no fórum, o pessoal ama o Lyoto, né? O Lyoto é daqueles caras assim, que eu não conheço gente que torce contra ele, até pela postura de samurai, aquela coisa, daquela educação, tipo o Fedor, por exemplo. Sim. Então, assim, a gente, quando o Lyoto perdia uma luta, o cara falou, pô, por que o Shinzo não pede pra ele? Pô, vai lá e arrebenta o cara, tipo assim. Aí foi legal você falar isso, você nunca tenta fazer com que ele pense como que você faria, você tenta o tempo todo dar as instruções seguindo a característica dele, que é do contragolpe e tal. Isso é bem interessante. Se houver, né? realmente uma abertura grande ali, entendeu? Eu falo, olha, o cara tá aberto ali, cara, bora entrar. Mas às vezes, muitas vezes eu falo, mas ele às vezes não sente a confiança de entrar, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer com que ele faça. Eu falei uma vez, falei duas, ele não entrou, ele não está sentindo confiança. Então, é ele que está lutando, não é o técnico que está lutando. O técnico, ele ajuda, né? Mas quem decide é o lutador. Entendeu? É ele que tem que olhar, estou vendo ali, o Shinzo falou ali um negócio, mas ele não sentiu confiança de ir, é melhor nem ir. Porque se você vai sem confiança, o seu adversário percebe que você vai hesitar o movimento. Então não é só simplesmente você chegar e falar e o cara fazer, entendeu? Eu tento puxar para a característica dele, mas várias vezes eu falei para ele. Algumas ele entrou, outras ele não entrou, porque ele não sentiu confiança de entrar. Então o técnico também tem que entender isso, porque quem está lutando é ele, né? Quem vai levar a porrada na cara lá é ele, entendeu? Então assim, ele que está olhando, ele que está vendo. Né? Assim como também na minha luta, uma das minhas lutas, né, o Lyoto olhou, o Shinzo tá muito agressivo, cara. Toda vez que tu tá batendo, o cara vai nas tuas pernas, te agarra, entendeu? Sai mais, não fica mais. Aí no primeiro round eu não escutei ele, no segundo round eu não escutei também. Aí no terceiro round ele, porra, eu tô te falando, cara, o cara tá te botando para baixo, tu tá sofrendo no chão, tu não precisa fazer isso. Sai, pô, sai, o cara vai se perder, pô. Tu tá todo tempo, o cara vem, tu bate, bum, o cara vem, tu bate, aí o cara, bum, te bota no chão, aí o cara vai fazer jiu-jitsu contigo, tu sobrevive, mas sobrevive cansado. Aí chegou no terceiro round, o cara veio, bum, sair. Aí o cara veio de novo, bum, sair. Aí na hora que o cara já perdeu confiança, o cara já não vinha mais. Aí eu fui lá e, pum, bati, o cara caiu. Mas ele falou pra mim, só que eu digo, não, vai na marra mesmo, o cara vem, eu vou meter, bum. Só que eu caía no chão, o cara me derrubava, entendeu? E aí até que eu mudei a estratégia, fiz o que ele estava falando, o cara ficou frustrado na distância, não encontrava a distância, e eu fui lá e pum, finalizei o golpe, finalizei a luta. Então, assim, é muito do lutador. Eu disse, não, vou fazer o que eu acho que é certo. Fui teimoso, penei por 2 rounds. Poderia ter ganho antes, entendeu? E a mesma coisa ele. Às vezes eu estou falando uma coisa, às vezes ele diz, não vou por aqui, não. Entendeu? Eu vou pelo meu caminho aqui. Que também não está errado. Quem está lutando é que é responsável. O responsável maior é quem está lutando. Quem está lutando é que decide. Ó.
A gente, o corner, está ali para ajudar. Você está ali para contribuir. Mas a decisão é do lutador. Bacana, bom essas partes de bastidores, né, que você está falando aqui, algumas revelações bem interessantes. Uma live curta, mas a gente está aí tentando puxar aí segredos do Sensei. Mestre, fazer só uma pergunta rápida que fizeram aqui. Qual dica que você dá para alguém que está começando agora o Karatê? Uma dica essencial. Olha, primeiro você tem que treinar. O fundamento é importante, tá? Mas depende de qual o seu objetivo. O seu Karatê para quê? Para aprender a técnica em si? Então, bacana. Vai treinando os princípios. Fundamento, vai treinar kata, vai treinar fundamento de luta. Esse é o fundamento. Agora, o seu objetivo é defesa pessoal, você tem que fazer um trabalho maior de defesa pessoal. Karatê para defesa pessoal. No Brasil eu não conheço, entendeu? Assim, um cara voltado mais para isso. Quer fazer MMA? Se Karatê voltado para MMA, então tem que treinar mais tempo, distância, né? Diminuir mais o treino de kata. Pode fazer o kata, mas não muito. Mas aí fazer mais isso, fundamento e vai direto para aplicação. Tempo, distância, tempo, distância. Então, assim, depende muito do objetivo, né? A gente aqui na academia tem criança de 4 anos. O objetivo o que é? Educação. 5 anos, educação. O pai quer disciplina, quer respeito. Né? Criança já um pouquinho maior, quer mais atividade física. O moleque está fazendo atividade física junto com a educação, filosofia. Outro, o que é? A defesa pessoal. O moleque está sofrendo bullying na escola. Então, você vai fazer um trabalho mais de defesa pessoal. Né? O adulto nosso aqui, ele quer aprender defesa pessoal, quer aprender a lutar, mas não quer se machucar. Então, não é profissional. O cara quer fazer os drills, quer fazer, mas não quer fazer muito sparring, porque está com medo de tomar porrada, entendeu? O cara não quer, o cara é um doutor, o cara é um advogado, não quer. Outro dia está com o olho inchado, não vai poder trabalhar. Então, o cara não quer. Agora, se o cara é profissional, aí tem o Bruno, o Weber, né? Então, profissional, Lioto, aí é outro tipo de treinamento. Tudo dá para você usar o Karatê de acordo com o seu objetivo. Bacana. Mestre, você que dá aula durante anos e anos, deu muita aula no Brasil, né? Uhum. Em Belém, e já está há algum tempo nos Estados Unidos. Você está sentindo alguma diferença em termos educacionais, assim, de disciplina, onde o pessoal é mais disciplinado, ou para você não está sentindo nenhuma diferença? E se o pessoal dos Estados Unidos está conseguindo, você está conseguindo intuir todo esse aspecto do Machida Karatê na parte de filosofia, de educação, toda essa parte, além da parte marcial também, se a aceitação está sendo perfeita, o pessoal entende exatamente tudo. Rapaz, a aceitação aqui é maravilhosa. O pessoal aqui realmente gosta muito de Karatê também. A comunidade aqui do Karatê, apesar de nos anos 80 o Karatê aqui ser muito mais forte, hoje em dia o Jiu-Jitsu já cresceu bastante, ainda está crescendo, mas a gente pega muito isso porque o nosso Karatê é voltado mais para isso, para defesa pessoal e luta. Então, o cara não vê o nosso Karatê muito como kata, como uma formação somente do fundamento, que o fundamento é muito importante. Então, assim, essa aceitação deles é muito grande. Agora, uma coisa que eu vejo, assim, que o brasileiro, ele tem mais, assim, como é que se diz? Por exemplo, dentro do Karatê mesmo, o brasileiro ele tem mais contato, entendeu? Assim, contato que eu digo, na hora que você vai treinar a luta, né, ele aceita mais o contato. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, como qualquer coisa que é processo, o cara vai. Os professores ficam com o maior cuidado para a pessoa não se machucar, entendeu? Então, vendo isso, acontece que, assim, não o público do MMA, que é um público profissional, é diferente, mas o público amador, no Brasil, você vê que eles têm muito mais aquela garra, entendeu? De luta. Mestre, eu estava vendo um dia você colocando um vídeo sobre, não sei se a pronúncia é certa, se você me corrige, Makiwara, né? Makiwara. Vocês ficam lá treinando os socos, enfim. Aqui, aí algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, uma pergunta bem beabá mesmo para você responder, o pessoal que tem dúvida. Ele serve mais para precisão, para o movimento, para a parte de potência? Qual que é a grande finalidade dele? Você usa ele mais como complemento do treino? Como que é a sua rotina de treinos no Makiwara? Assim, quando eu estava competindo, né, eu batia 200 Makiwara por dia de cada mão. Tá? Primeiro você vai treinar a precisão do golpe, fortalecer
esses ossos aqui. Só que o golpe, ele não precisa ser 100%. É mais um encaixe do ombro, é a projeção do quadril, o deslocamento, como é que você vai deslocar o membro inferior, transformando, virando o quadril, encaixando o ombro, batendo o golpe. Né? E isso vai criando com que você crie uma memória motora grande. Da onde? Da conexão do golpe. Qual é o músculo que você vai encaixar, qual é a articulação que você vai encaixar, qual é o músculo que você vai contrair, qual é a hora que você vai contrair. Então ele trabalha muito isso, a precisão, né, e o fortalecimento do golpe. Mestre, depois de fazer as perguntas finais sobre o seminário, né, a gente já está indo quase para o... Deve até ver o horário aqui para não ultrapassar, né, mestre? A gente ainda tem aqui tem mais 10 minutos. minutos, tem mais 10 minutinhos aí. Tem mais 10 minutos? Fala um pouco pra gente, até mesmo no seu canal vi um vídeo que você e o Lioto olhando um vídeo antigo do seu pai, e era um treinamento que estava um indo para cima do outro, só que assim, você era o Lioto e mais uma outra pessoa, que eu não me identifiquei, um aluno, assim. Aí ele estava indo para dar um soco no Lioto ali, e o seu pai chegava atrás como se fosse com um bambu, não sei se... Deve ter um nome, lógico, isso. E batia assim nas costas dessa pessoa. Não sei se é para ver se assim, na hora que tiver uma briga, se tiver alguém, não sei para que serve aquilo, seria algo assim, eu estou brigando com você e tem alguém tentando bater em mim por trás, para que serve aquilo? Aquele outro cara que estava lá no meu irmão, a gente estava treinando em família ali, eu estava machucado do joelho, estava filmando o treino. Né? O Lioto ia participar de um campeonato, estava treinando, e o meu outro irmão estava na frente do Lioto, o cabeludo era o meu irmão mais velho. E meu pai estava com uma vara de bambu que dizia, Lioto, você não pode recuar. Tá? O Take, que é o seu irmão aí, ele mexeu, você tem que entrar. Você não pode defender e contra-atacar. Ele mexeu, você vai interceptar o movimento. Não quero nem saber o que ele vai fazer, você vai ter que entrar. E o Lioto, justamente com a característica dele de defesa contra-ataque, né? Toda vez que o meu irmão mais velho Take ia atacar, ele fazia a menção de recuar um pouquinho para depois jogar o golpe. Mas meu pai não queria isso. Meu pai queria. Ele movimentou, você entra junto. Entendeu? Tem que chegar primeiro. Então eu vou ficar aqui. Se você recuar, eu vou dar uma porrada com você. Em japonês a gente chama aquela vara de bambu de shinai. Né? Então eu vou dar um shinai na sua costa. Não recua. Só que o Lioto recuava toda hora, então era toda hora shinai na costa, entendeu? E pá, não recua, para frente. Ele mexeu, você vai para frente. Você não pode botar o peso para trás e recuar. Ele sofreu aquele dia ali. Que é uma coisa que a gente estava até falando no vídeo, né? Que o Lioto estava treinando para um campeonato, então aquilo a gente não faz com um aluno normal, entendeu? Porque o objetivo do Lioto era ser campeão. E meu pai, com o método japonês dele, né, disse, então você vai aprender agora, não recua. O cara movimentou, você ataca. O cara movimentou, você ataca. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Então, assim, é uma maneira de treinar, mas meu pai não faz isso com todo mundo. Ele faz isso que a gente é filho, então toma-te porrada. Né? E esse dia, aí no final de outro até que aprendeu mais um pouco. Aí, então tá bom. Já fez 2 vezes certo, tá bom. E aí foi isso aí. Então eu achava que fazia parte de alguma coisa assim para ele mostrar, olha, se você tiver tipo defesa pessoal, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas era uma punição, né? Tipo, se ele recuasse. Se recuar, vai levar. Então eles faziam com que o Lioto tinha assim, é melhor apanhar do cara que está aqui na frente do que pegar essa bambuzada aqui na costa, entendeu? Então ele andava para frente, tinha que andar para frente, esse é o objetivo. Falando nisso, pô, seu pai, além de ser um ser humano fantástico, um gênio do karatê, e tudo que vocês sabem é graças a ele. Mas é lógico, como você falou, seu pai, queira ou não, é japonês, ele tem um jeito dele, que ele treinou com mestres também mais rígidos e tal. Ele entende, teve alguma bronca dele nesse sentido, que ele sabe que vocês ensinam a parte técnica toda que ele passou para vocês durante esses anos. Mas ele fica chateado de vocês, essa parte dele da rigidez, vocês ao longo do tempo, até porque hoje em dia o mundo é outro, vocês são mais maleáveis, mais lights que ele. Ele cobra isso que vocês deveriam, ou ele entende que a evolução é essa mesma, tem coisas que não se pode fazer mais, enfim. Na verdade, é a gente que cobra ele. Cobra ele como? Pai, você tem que ser mais flexível, né? Mais maleável, entendeu? Entender um pouco mais, porque assim, ele com a cultura japonesa, né? Não, tá errado, tá errado. Eu sei, mas tenta entender, assim, pá, vai tentando orientar ele, entendeu? Para poder ele
Porque, assim, na verdade, você não pode ser, às vezes, muito rígido, né? Tem que ser, às vezes, um pouco mais flexível. Você pode ter os seus princípios, mas, às vezes, a rigidez faz com que você não consiga, às vezes, ter uma comunicação adequada com as outras pessoas. O que eu digo uma comunicação adequada? Você pode usar outras metodologias, outras formas da pessoa se motivar a fazer aquilo que você deseja, sem você usar de uma forma agressiva. Seja, às vezes, até o próprio bambu ali, mas usar uma forma de comunicação, entendeu? Uma comunicação adequada para aquela pessoa fazer aquilo. E isso, ela se baseia em tudo, né? Acho que, assim, você, por exemplo, quando é pai de família, se você usar uma educação, uma linguagem adequada com o seu filho vai fazer aquilo que você quer, sem você precisar gritar com ele. Às vezes existe a punição, existe, mas você vai educar ele. Não necessariamente você precisa usar palavras agressivas para poder ir fazer aquilo. Mesma coisa o seu aluno do karatê, seu aluno da arte marcial. Se você usar palavras, comunicação adequada, você vai fazer com que o seu aluno faça aquilo que você está querendo, sem você precisar agredir ele, seja verbal ou fisicamente. Então, assim, existe hoje a linguagem, a comunicação. Como é que você está se comunicando? Né? E isso, através disso, você vai conseguir um resultado positivo. Então, por exemplo, a gente ensina crianças aqui de 4 a 6 anos de idade, onde tem muitas crianças que acabaram de nascer, tem 4 anos atrás, acabou de nascer. E ali está fazendo movimento, está ali. Então você deixa, às vezes, com o tempo, às vezes não é aquele momento que aquela criança vai fazer o chute correto. Mas vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, vai um mês, vai 6 meses. É um processo educacional. É um processo que daqui a 6 meses ela vai estar muito melhor do que no primeiro mês dela. Então, isso existe paciência, persistência e acreditar. Acreditar no seu trabalho, mas acreditar na evolução da pessoa, que aquela pessoa vai evoluir, vai melhorar. Sem você, às vezes, ter uma forma de, assim, de uma rigidez para que aquela pessoa mude naquele momento. Entendeu? Que cada pessoa tem o seu ritmo. Então, assim, apesar de a gente vir com essa educação do meu pai, do oriental, do japonês, voltada para a arte marcial, você vê que com uma linguagem adequada, uma comunicação adequada, você consegue um resultado melhor. Seja com seus alunos, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, né? E que muitas vezes você sabe disso, mas às vezes pelo estresse, pelo resultado imediato, você acaba se emocionando. Ah, tá errado, não sei o quê, bora, faz direito e tal. Mas quando você volta, calma, você vê, você tem que refletir sobre isso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a comunicação adequada. Às vezes, uma comunicação não agressiva. Mestre, indo para as 2 perguntas finais, que senão a gente vai estourar o tempo. A gente falou dessa parte do seu pai, que a gente entende, porque ele é de uma época diferente, então tem coisas mais rígidas e tal. Mas o que do seu pai, tirando, é lógico, a parte técnica toda que ele ensinou para vocês, o que você absorveu dele, que você usa, uma característica dele, seja como que ele motiva os alunos dele, ou a parte de perseverança dele, enfim, a amizade que ele tem com os alunos, o que você carregou do seu pai no seu método de lecionar? Algo que você identifica que é direto influência dele. Eu acho que é disciplina. Né? A disciplina é uma coisa que, assim, além da parte técnica toda, né? Meu pai ensinou Lioto, ensinou outros grandes campeões. Né? Meu pai realmente é um líder. Hoje, com 75 anos de idade, ainda treina, ainda mostra, ainda lidera, né, uma organização no Brasil muito grande, chamada JKA. Ele mostra ainda fisicamente, faz o kata, faz luta. Então, assim, é um exemplo. Né? E acho que a disciplina é uma coisa que meu pai sempre passou para a gente. Não só de ensinar, mas de ele mesmo fazer. Né? É uma disciplina de treinamento, é às vezes uma disciplina da alimentação, é uma disciplina de você estar correto, né, no seu caminho correto, sem se desviar. Então, isso tudo exige disciplina. Disciplina é o fator fundamental para o seu progresso, para o seu crescimento pessoal. Se você não tem a disciplina, você não consegue acordar para treinar, você não consegue se alimentar adequadamente, você não consegue, de repente, cortar um hábito ruim da sua vida, você não consegue prosperar no seu trabalho, porque você vai um dia, 2 dias, daqui a pouco você se desmotiva. Então não é a motivação, é a disciplina, é o compromisso com o seu propósito. Então eu acho que isso meu pai ensinou para a gente, né? E
é uma coisa que eu carrego comigo. Então, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né, eu digo, não, eu vou fazer o meu objetivo. Então, essa disciplina está me contida comigo desde quando eu nasci, através dos exemplos do meu pai, que eu via ele fazendo, dos ensinamentos que ele passou, não só para mim, mas para todo mundo que estava ali perto dele, envolvido, que está perto dele, envolvido com ele ainda. Então, acho que isso é um fator fundamental para que qualquer pessoa possa fazer uma transformação na sua vida, né? Seja alimentar, seja de negócio, seja de business, seja de desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é o fator principal. Se você tiver isso, as outras coisas elas vão, é só você direcionar que as outras coisas elas vão tomando o rumo dela. Bacana. Fala nisso, seu irmão, o grande Lyoto, acabou de entrar na live, né? Mandar um abraço para ele, para essa lenda. E outro gênio da história das artes marciais, esse que eu sempre falo, meu maior ídolo que eu tenho na arte marcial, o grande mestre Marco Ruas, entrou na live também. Na semana passada, quando ele viu que você ia fazer uma live comigo, ele me mandou uma mensagem. Graças a Deus eu tenho uma boa amizade com ele. Legal. Aí ele falou, poxa, semana que vem eu não vou perder, não. O Shinzo é uma pessoa que eu gosto muito. E aquele Makiwara que ele tem, foi vocês que deram para ele? Foi o outro, me ligou, Shinzo, pô, Marco Ruas, cara, eu quero dar para ele um Makiwara de presente, cara. Eu digo, não, na hora, cara. Aí desparafusei aqui o Makiwara da academia, que a gente tem 2, né? Digo, tá aqui, esse aqui vai ser pro Marco Ruas. Aí a gente pediu pro Weber levar lá para ele, entendeu? O Weber levou, ele adorou. Que legal, bacana. E eu sempre vejo ele batendo ali, o Marco Ruas, meu irmão, é o fenômeno, né, cara? Foi o cara que quebrou, entendeu, a hegemonia do jiu-jitsu, né? Se você for olhar, o cara que todo mundo jiu-jitsu, ele foi lá e pá, em pé, entendeu? Então, assim, que mostrou um pouco do nosso lado, que é o lado em pé, o lado do strike, né? Mundialmente, né? Então, assim, a gente tem uma amizade boa com ele, gosto muito dele também. Sempre que tem nos eventos, a gente se encontra aí. Ele é um cara super gente boa. É uma honra ter a amizade dele, uma honra ter a presença dele, do Lyoto aqui com a gente. E, mestre, agora o encerramento, né, deixar o seu recado final, sempre uma honra conversar com você, que você é uma das pessoas... você representa exatamente o que a gente pensa daquele sensei japonês, de filme mesmo, que é aquele cara calmo, educado. A gente olha assim como se você fosse o mestre Miyagi mais novo, né? Só que ele eu novo, tô longe assim, disso, tô longe disso. Mas de dar conselho, assim, muito educado. E assim, uma pessoa que não gosta de você também é um cara que acho que não vai gostar de ninguém, porque você é um gentleman dentro e fora do mundo marcial. Se eu mando uma mensagem para você, na hora você responde com uma gentileza, né? Então, assim, você é um cara que eu torço por sucesso para qualquer coisa que você fizer, porque você merece. Você é um gênio do karatê, um dos maiores karatecas da nossa história. Você representa você e sua família. Impossível não gostar de vocês. E obrigado. Tudo que você representa, eu vi nos seus vídeos, você dando aula, o jeito que você ensina as crianças, dá para ver que você ama fazer o que você faz, que é dar aula, enfim, formar pessoas muito humana, muito carismática, e é sempre uma honra ter falado com você. E o que eu falei é de coração, mestre, fica aí o seu espaço final para você deixar o seu recado. Obrigado. E eu vou pegar esse gancho seu aí, né, que você falou exatamente isso, que as pessoas correm de mim e tal, muito legal saber, obrigado. Só que tem um fator principal, é isso, você não tem que esperar que as pessoas gostem de você. Você tem que fazer o seu caminho, mas se você ficar esperando a aprovação das outras pessoas, você acaba não fazendo nada, porque você quer agradar todo mundo e no final você não vê realmente o que você quer, o que você deseja. Então, antes de você tentar agradar qualquer um, você tem que ver o seu caminho, aquilo que você quer para você, traçar o seu caminho, sem passar por cima de ninguém e seguir o seu caminho. Em vez de você querer agradar, não vou falar isso, que eu vou agradar fulano, vou desagradar fulano, ou não vou querer agradar aquela pessoa, ou vou querer agradar meu pai queria que eu fosse médico, tem que fazer... Não. No final da história, é você que segue o seu caminho. Por exemplo, o meu pai queria que eu ficasse na JKA, que é a entidade que ele organiza no Brasil. Ele falou, Shinzo, vai nos Estados Unidos, forma a JKA, que lá você vai ter seu espaço e tudo, você já tem um currículo bom. Eu digo, não, pai, eu tenho um outro desafio para mim, que eu quero difundir a nossa metodologia, que eu e o outro estamos criando aí para poder, que criamos já, né, que já está já há mais de 5 anos, 6 anos, para poder difundir o karatê voltado mais para a defesa pessoal e luta. Então tá bom. Então, se eu for querer ficar só agradando meu pai, eu não vou atingir o meu objetivo. Por quê? Que para ele, por um lado,
por um lado, eu estou desagradando ele, porque, tipo assim, eu não estou seguindo exatamente o Shotokan Karatê, que é o karatê que ele quer. Mas, por outro, o meu pai sempre ensinou pra gente, meu filho, você tem que seguir seu caminho. Não interessa se a outra pessoa tá de acordo, se você está agradando outra pessoa, se você tá ou outra pessoa não está gostando, não, você segue o seu caminho. Então, eu estou seguindo o primeiro conselho dele que ele me deu quando eu era criança. O conselho que ele está dando agora, eu estou deixando um pouquinho de lado, estou seguindo o conselho que ele me deu. Então, o recado de hoje é isso. Se você tem um propósito de vida, se você tem uma crença naquilo que você acredita, você segue aquilo. E a opinião dos outros, deixa para depois ou nem escuta. Vá, segue o seu caminho. Sabe as palavras, Sensei. Uma honra Valeu. novamente falar com você. E já fica marcado aqui para a gente fazer uma quarta entrevista mais para frente. Tá Bom certo. resto de ano aí para você. E boa aula, mestre. Tá bom, agora vão dar 4 horas da tarde aqui em Los Angeles ainda. Vou começar já uma outra aula aqui, tá bom? Valeu, obrigado, Floresta. Um grande abraço e parabéns aí pro teu time aí, campeão. Eu não sou atleta, agora é hora de comemorar. Tô torcendo pela tua alegria aí, tá? Valeu. Obrigado, meu irmão. Fico feliz pela tua alegria. Um abraço. Valeu. Os. Os.